Nos dias de hoje, é comum vermos organizações religiosas neopentecostais enfatizando curas milagrosas e sinais extraordinários como evidência do agir de Deus. Em cultos lotados, pregadores clamam por curas instantâneas, exortam demônios em alto e bom som e promovem grandes campanhas de fé para atrair multidões. Mas como discernir se essas manifestações são realmente obra de Deus ou se há exageros e enganos? Será que a Bíblia ensina que os crentes devem buscar milagres como parte essencial da fé? Deus ainda opera milagres? Como evitar ser enganado por falsos sinais? Vamos analisar essas questões à luz da Escritura. O movimento neopentecostal tem como característica central a ênfase nos milagres, especialmente as curas. Pastores e líderes prometem libertação de doenças físicas, prosperidade financeira e bênçãos terrenas mediante ofertas e campanhas de oração. Muitos desses pregadores citam versículos isolados para justificar suas práticas, como Marcos 16, versos 17 e 18. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Entretanto, essa ênfase em curas físicas muitas vezes ignora o propósito dos milagres no contexto bíblico. O Novo Testamento mostra que os milagres tinham um objetivo claro: autenticar a mensagem dos apóstolos e demonstrar a divindade do Senhor Jesus. Eles nunca foram um fim em si mesmos, nem uma garantia de que todos os crentes experimentariam curas físicas. Outro problema no neopentecostalismo é a comercialização da fé. Muitos líderes condicionam as curas a ofertas financeiras, sugerindo que aqueles que plantam sementes em suas igrejas receberão recompensas materiais. Essa prática distorce completamente o Evangelho e transforma a fé em mercadoria, o que é condenado nas Escrituras, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. 1 Timóteo 6, verso 10. A Bíblia nos dá critérios para avaliar sinais e prodígios. Nem todo milagre é prova do poder de Deus, pois Satanás também pode realizar sinais para enganar. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24, versos 24. Os milagres autênticos na Bíblia sempre tiveram um propósito: confirmar a mensagem de Deus e glorificá-lo. No Antigo Testamento, Moisés realizou milagres para demonstrar que Deus o havia enviado. Êxodo 4, versos 1 a 9. No Novo Testamento, o Senhor Jesus operou sinais para evidenciar sua messianidade. João 20, versos 30 e 31. Já os apóstolos receberam poder para curar e operar maravilhas, a fim de estabelecer a igreja primitiva. Atos 5, versos 12 a 16. No entanto, à medida que a igreja se consolidava, os sinais miraculosos diminuíam. Paulo, que curou muitos doentes, deixou Trófimo doente em Mileto, 2 Timóteo 4, verso 20, mostrando que nem mesmo os apóstolos tinham garantia de cura constante e o tempo deste dom chegaria ao fim. Isso reforça que os milagres serviam a um propósito específico e não eram para ser o padrão normativo da igreja em todas as épocas. Além disso, um exemplo marcante na Bíblia é a cidade de Cafarnaum. Esse foi o local onde o Senhor Jesus realizou muitos dos seus maiores milagres, curando enfermos, expulsando demônios e até ressuscitando mortos. No entanto, apesar dessas grandes demonstrações de poder, a cidade não se arrependeu. Pelo contrário, permaneceu endurecida. O próprio Senhor proferiu um juízo severo contra ela. E tu, Cafarnaum, que te ergues até ao céu, serás abatida até ao inferno. Porque, se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje.
Mateus 11, verso 23. Isso nos ensina que sinais e prodígios, por si só, não geram fé genuína. A fé verdadeira vem pela pregação da palavra de Deus. Romanos 10, verso 17. Muitas pessoas buscam milagres, mas não querem se submeter ao senhorio de Cristo, assim como aconteceu em Cafarnaum. Também é importante lembrar que o dom de milagres fazia parte dos dons apostólicos que ficaram no fundamento da igreja. Em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo explica que certos dons cessariam à medida que a revelação de Deus fosse completada. Os sinais tinham o objetivo de estabelecer a igreja e autenticar os apóstolos, mas não foram prometidos para todas as épocas. Assim como os milagres das pragas no Egito não se repetiram quando Israel enfrentou outras nações, Deus utiliza certos métodos em determinadas épocas para cumprir seu propósito. Quando esse propósito é alcançado, ele substitui esses métodos por outros de natureza mais espiritual do que sensorial. Sim, Deus ainda pode operar milagres conforme sua vontade. Ele é soberano e pode curar enfermidades, livrar do perigo e responder orações. No entanto, o verdadeiro crente deve ter uma fé fundamentada na palavra de Deus e não em experiências ou sinais externos. Note, o que estamos afirmando aqui é que o dom de curar, que muitos alegam ter, não passa de propaganda falsa. Devemos fazer distinção entre o dom de cura que cessou e as curas que Deus ainda pode realizar em todas as épocas, independente do dom que foi dado aos crentes no início da igreja. Os shows de curas existentes em nossos dias não têm respaldo bíblico. A história da igreja, relatada em Atos dos Apóstolos, engloba um período de 30 anos. Nestes 30 anos, nunca lemos dos apóstolos ou igrejas fazer propaganda, ou um culto de curas. Sempre as curas foram algo espontâneo, que atendia à necessidade do momento. A Bíblia ensina que devemos buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça, Mateus 6:33, e não o dom de milagres. O Senhor Jesus repreendeu aqueles que buscavam sinais em vez de crerem na sua palavra. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Mateus 12, verso 39. Para evitar enganos, precisamos testar os espíritos. 1 João 4, verso 1. Analisar se os ensinos estão de acordo com as Escrituras e observar o fruto daqueles que proclamam milagres. Um verdadeiro ministro de Deus prega o evangelho genuíno, não manipula as pessoas e não busca enriquecimento através da fé. O neopentecostalismo transformou os milagres em um espetáculo e, muitas vezes, desvia o foco da verdadeira fé cristã. Embora Deus continue sendo capaz de realizar curas e sinais, a fé do crente não deve estar baseada nessas manifestações, mas na suficiência da Escritura e na obra redentora do Senhor Jesus. Devemos ter discernimento e permanecer firmes na sã doutrina, evitando os enganos e ilusões de um evangelho que busca sinais em vez da verdade de Deus. O verdadeiro milagre é a salvação da alma pela graça de Deus, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Efésios 2, versos 8 e 9. Curas e prodígios não garantem a vida eterna, mas a fé no sacrifício de Cristo sim. Que possamos buscar ao Senhor pelo que Ele é, e não apenas pelo que Ele pode nos dar financeira e fisicamente.